Olá, Matheus. Na nossa aula de história de hoje, a gente vai utilizar esse livro aqui, tá bom? Antigos Egípcios. É um livro de adesivo, então ele conta a história e vem os adesivos para você ir completando a história, tá bom? É bem legal. Vamos lá. Antigos Egípcios, livro de adesivo. Aqui vai começar a história. Lá no final do livro, nas últimas páginas, espera aí que eu vou te mostrar. Nas últimas páginas vão estar os adesivos, olha só. Então, no decorrer da história, vai pedir algumas coisas e você vai vir retirando aqui, tá bom? Vamos lá, então. Na historinha de hoje, a gente vai aprender sobre a fertilidade, isso mesmo, a fertilidade do rio Nilo. O Nilo é um rio mais longo do mundo. Foi o segredo dos muitos anos de história do Egito Antigo. Além de ser usado para pescaria, então, olha só, esse rio bem grandão aqui. Além dele ser usado para pescaria, transporte e comércio, a cheia anual do rio Nilo tornava suas margens férteis e o povo do Egito Antigo fez importantes construções próximo do rio. Então, por ser um rio muito fértil, né, que tinha bastante peixes, bastante animais, as pessoas decidiram morar perto do rio. Porque se tivesse todo mundo perto, olha só, ia dar para plantar, ia dar para cuidar dos animais. Ia ser bem legal, olha só. Tem uma dica aqui, ó. Os egípcios usavam os cachorros para caçar e para se divertir. Na verdade, no Egito Antigo, o Nilo não tinha esse nome. Ele era apenas chamado de rio. Olha só o hipopótamo. Os comerciantes importantes importavam madeiras, especiarias, ervas aromatizadas e pele de leopardo. Crocodilo do Nilo. Chega até 6 metros de comprimento. Ele come os peixes, as aves, mamífero e pescadores distraídos. Olha só. Olha, aqui tá escrito assim: colhe o hipopótamo saindo da água. Então, você vai lá do fundo, vai procurar o hipopótamo e vai colar aqui. Olha só os pescadores. Os hipopótamos famintos causavam muitos danos à plantação. Olha lá, na plantação, os hipopótamos dormindo. Colhe um hipopótamo faminto aqui. Então, você vai lá atrás, onde tiver o hipopótamo faminto, você vem e cola na horta, tá bom? Vamos continuar a historinha do rio Nilo. Os canais ligavam as pirâmides ao Nilo, olha só. Então, o rio Nilo, ele passava e ia até lá perto das pirâmides. Colhe algumas hienas famintas aqui. O vento do norte espantava os barcos do rio acima. A correnteza levava os barcos para o rio abaixo. Era fácil navegar. Pequenos barcos feitos de papiro eram usados para pescaria. Acho que peguei algo. Olha só. Papiro é uma planta. Então, você vai lá e vai procurar. Olha só. O papiro era usado para fazer um material parecido com papel. A raiz do papiro era comestível. Mostrando a raiz aqui, olha só. Aqui.
grandes barcos, cargueiro transportavam pedras pesadas usadas das construções. Então, olha só, esse barco levava material. Então, no Rio Nilo, além de ter os peixes, os animais, né? Era um rio onde as pessoas levavam os materiais. Olha só, as grandes embarcações. Tá bom? A agricultura egípcia. O ano agrícola era dividido em 3 períodos. O de cheia, que era quando o rio estava cheio, de plantação e colheita. Graças ao Nilo, a esse rio tão famoso, os egípcios podiam cultivar vários tipos de frutas e legumes, além do linho, que era usado para fazer cordas e roupas, e o papiro, que servia para produzir material para escrita. Os egípcios criavam animal para obter a carne, o leite e a pele. Os animais também ajudavam a trabalhar na terra. Olha só, então, aqui é a parte da agricultura, né? Eles plantando, eles pescando. Tá vendo? Então, vai ter algumas curiosidades falando da agricultura e mais algumas figurinhas para você colar, tá bom? Então, essa vai ser a nossa atividade de história de hoje. A gente conheceu um pouquinho sobre o Rio Nilo, que era esse rio longo, né? Que as pessoas procuravam construir os seus comércios, as suas casas próximo, né? E conhecemos um pouquinho da agricultura. A agricultura é parte da plantação, do trabalho no campo. Olha só. Então, essa é a nossa atividade de hoje, tá bom?